Bom dia, irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Eu ia ler a partir do 3, tá? que é o texto, o áudio que eu iria pregar, mas eu vou voltar no 1, tá? Porque ele é essencial, porque o 3, sem a gente passar pelo 1 e pelo 2, o Espírito Santo me mostrou que não tem como, tá? Então nós vamos voltar lá no 1. Então, Romanos 12, a partir do versículo 1, Paulo dizendo à igreja, aos romanos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, serviço, seja em ministrar, em servir. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que governa, o que preside, o que governa, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Amém, irmãos? Podem sentar, irmãos. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, quando Deus começou a trabalhar no meu coração para preparar essa mensagem, eu tinha latente essa mensagem que eu pregaria sobre os membros do corpo, sobre o corpo de Cristo, sobre a formação do corpo de Cristo. E a dependência de um membro do outro, que um membro depende do outro, como tá aqui na Escritura, que eles são... Nenhum membro é dependente e independente, nenhum membro trabalha sozinho. Todos os membros eles são interdependentes, um depende do outro. Nenhum membro funciona sozinho se o outro não tivesse sincronizado, se os outros membros não estiverem sincronizados. Assim é na igreja, assim é no corpo de Cristo. Todos os membros, eles têm que estar em sintonia, eles têm que estar sincronizados. Todos os membros, porque Deus deu dons para todos. Então não tem um que não tem um dom, porque algum dom a pessoa tem. Seja de ensinar, seja de exortar, essa exortação é no sentido de animar, né? Seja para animar, seja simplesmente uma palavra, um abraço que você der, já é um dom que você está aplicando na igreja. E não existe assim, falar esse dom é maior, esse dom é menor, não, porque eu faço isso, meu dom é melhor do que o teu, eu sou maior do que você, não. Deus, ele equipara todos os órgãos, todos os membros ao mesmo nível, porque ele deu os dons, e os dons não foram dados por Deus para ser usados a nosso favor. Os dons eles foram dados por Deus para a gente usar em prol do próximo, tá? Então não tem essa, meu dom é maior, o outro, não, eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão, na igreja, eu me sinto tão pequenininho, parece que ninguém me vê, parece que eu não sou nada. Mas cada um tem uma participação no corpo. E todo membro, ele tem que estar ligado no corpo. Todo membro tem que estar ligado no corpo. Se o irmão Jefferson até me permite usar você como exemplo, irmão, pode ser? Temos o exemplo do irmão Jefferson, que a Bíblia compara o corpo de Cristo com o nosso corpo humano, na anatomia do corpo humano, que é perfeito, que ele funciona todo sincronizado, desde que todos os membros, todos os órgãos estejam em bom funcionamento.
Se tiver um órgão que já não esteja em bom funcionamento, o corpo todo sente. O irmão passou por isso tempos atrás. O irmão tinha um membro que estava incomodando ele. Todo mundo lembra do irmão Jefferson? Tinha um membro, né, irmão Jefferson? Esse braço incomodava e não podia fazer nada. A gente não podia nem... Ele se escondia ali no cantinho para que ninguém tocasse. E aquele membro estava prejudicando todo o corpo dele. Entendeu? Ele sentia, todos os órgãos sentia. Até o que aconteceu? Graças a Deus, chegou o momento não teve jeito, teve que tirar esse membro do corpo. Só que o membro não subsistiu. O membro fora do corpo não subsiste. O membro fora do corpo ele morre, ele apodrece. Assim como aconteceu com o braço do nosso irmão. Mas, para honra e glória do Senhor, nosso irmão está aqui. Está aqui. Outro dia eu falei, né, irmão? Poxa, está bonitão, engordou, não foi, irmão? Eu falei, por quê? Ele tinha um membro nele que estava prejudicando ele, que afetava todo o corpo dele. Afetava tudo. Entendeu? E na nossa congregação também, comparando, quando a gente tem um membro que não está bem, toda a igreja sente, todo o corpo sente. Todo o corpo. Se a gente olhar, vamos abrir em 1 Coríntios 12, se eu não me engano é 12, 26. 1 Coríntios 12, 26. Se alguém puder ler, por favor. Que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Tá vendo? Se um membro padece, todos os outros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos são honrados com ele. Isso acontece na igreja, porque nós formamos o corpo de Cristo. Quando eu estava trazendo essa mensagem, preparando essa mensagem, eu não tinha nem preparado o esboço ainda, mas o Espírito Santo já estava colocando no meu coração e aconteceu algo comigo na domingo foi a confirmação da palavra, porque eu fico, Senhor, confirma a palavra, confirma o Espírito Santo. Aí domingo aconteceu algo inusitado comigo, né? Que foi a confirmação da palavra, mas eu senti na pele, eu tive que sentir para poder hoje preparar essa palavra. Domingo à noite, fui buscar meu neto na casa da avó dele. Estou esperando, em frente à casa, tem um pé de cacto ao lado da casa. Um pé de cacto. Aí eu olhei naquele pé de cacto, vi aquele figo, é o figo que tem na ponta, bem vermelhinho, um figo no pé de cacto, assim, bem vermelhinho. Falei, pô, vou pegar isso aí, vou comer esse figo aí. Falei, vou comer. Aí eu estava esperando meu neto, aí eu peguei ele, puxei. Quando eu puxei, minha mão toda encheu de espinho, toda. Aí eu já falei, eu já não podia mais fechar a mão. Aí eu falei, caramba, meu neto chegou, vim dirigindo o carro. Aí alguns eu tirei aqui assim, eu tirei aqui, mas não tirei todos. Aí eu vim dirigindo o carro, eu não podia pegar no volante. Só que Deus já veio ministrando no meu coração. Aí eu não podia fechar a mão. Eu estava doido para chegar logo em casa, para pegar uma pinça, para começar a tirar aqueles espinhos da mão. Aí eu cheguei em casa, os espinhos eram minúsculos. Ela viu, a Cida viu. Aí ela arrumou uma pinça para mim. Aí eu comecei. Aí ela viu, a hora que eu puxava, a pele subia junto. Mostrei para a Cida. Aí ela queria tirar, eu não deixei não. Eu falei, não, deixa que eu tiro, amor. Porque eu sabia onde estava doendo, né? Aí comecei a tirar. Aí, e eu apertando o olho, tudo. Aí Deus ministrando no meu coração. O que seria da tua mão se não fosse teu olho agora? E o que seria dessa mão esquerda se não fosse a mão direita tirando esses espinhos? Eu fiquei horas e horas, não foi, irmão? Acho que foi dormir, eu continuei tirando. No outro dia ainda acordei e fui tirar mais espinho que tinha no meu dedo ainda. Mas Deus ministrou no meu coração a importância da unidade, a importância de todos trabalharem em conjunto. Porque os meus olhos, se não fossem os meus olhos ali, eu forçava porque era minúsculo. Cheguei até a pegar a lente de aumento também, né, para verificar alguns. Mas aí Deus ministrando no meu coração. Então eu falei, Senhor, obrigado. Essa foi a confirmação da palavra. Eu falei, então é esse caminho que eu vou seguir. Entendeu? Mas Deus me mostrou a necessidade que temos um do outro. Que nós necessitamos um do outro. Ninguém consegue ser corpo sozinho. Fala assim, muitas às vezes a pessoa fala assim, porque quando Jesus vier buscar, ele vai me buscar a noiva, né, que é o corpo dele, e as pessoas podem falar assim, mas eu sou a igreja.
Sozinho ninguém é igreja. A igreja é um corpo. Então, ninguém é sozinho. Ninguém sozinho pode falar que é corpo. Ninguém. Então, quando aconteceu isso comigo, que eu tive essa certeza que seria essa passagem, aí eu fui para 1 Coríntios 12. Aí começa lá no 12, que eu gostaria também que os irmãos abrissem. 1 Coríntios 12. Vamos lá, no 1 Coríntios 12. Essa é só a introdução, viu, irmãos? Ainda não começou a palavra, a pregação, não, tá? A introdução, tá bom? Amém. Amém. Encontraram, irmãos? Amém. Amém? Então vamos lá. Primeiro, encontrou a irmã Elinéia? Localizou? Então vamos lá, 1 Coríntios 12. E exatamente, ele já inicia com um tema aqui, a unidade dos membros do corpo. Então lá no 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Esse do 21 foi o que aconteceu comigo. Foi minha mão, aqui fala, e o olho não pôde dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Aqui foi o que aconteceu comigo. Minha mão não podia dizer para o meu olho que não tinha necessidade dele, né? Antes, os membros, 22, antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Amém. Então nós vimos aqui que a Bíblia nos ensina que Jesus é a cabeça da igreja, que a igreja é o corpo dele, que um dia ele vai vir buscar a igreja dele, que é o corpo dele, e que ninguém é corpo sozinho, ninguém é igreja sozinho. E quando a gente fala de igreja, muitas vezes fala igreja, fala assim, vai vir buscar a minha igreja e a tua não. Quando fala igreja aqui, nós não estamos nos referindo, ele não quer se referir ao prédio, né, onde a gente se reúne, ao templo, mas se refere aos membros, porque são os membros dessa congregação, os membros de todas as congregações que realmente são fiéis a Cristo, que estão no caminho do Senhor, aqueles que estão perseverando, esses são os que formam o corpo de Cristo. Então, não basta, porque dentro de uma congregação, dentro de um templo, dentro de uma assembleia, pode ter várias pessoas lá dentro que não fazem parte do corpo. Até se intitulam cristãos, né? Mas realmente não estão no corpo, estão fora do corpo. Por quê? Porque não vive a unidade, não vive o amor. E a Bíblia fala, tem que viver em unidade. A gente tem os dons que a gente recebeu para poder favorecer o próximo, favorecer os outros. A gente tem
que animar, a gente tem que fortalecer, a gente tem que apoiar. A palavra de Deus diz que a gente tem que suportar aquele irmão, a gente tem que ser compassivo, a gente tem que ser longânimo, a gente tem que... São várias características, né? Para que a gente possa falar, eu tô ali, eu tô no corpo. Entendeu? Então não basta estar na igreja. A congregação, a reunião, a igreja foi instituída por Deus. A congregação é extremamente necessária. Assim, eu sinto muito que eu queria ver aqui tudo lotado, eu queria que essa congregação tivesse todos os irmãos juntos aqui, porque o intuito da congregação, o intuito da igreja é justamente esse, é a gente cultuar a Deus, a gente orar, receber ensino, né? Ensino bíblico através do nosso pastor, que recebeu um dom de ministrar, o dom de ensinar, né? O dom de nos trazer a palavra. Tá? Então a reunião na congregação ela é extremamente necessária. Tá? Porque lá em Atos, né, Atos 2:42, quando houve toda aquela conversão daquelas 3.000 pessoas, né, quando Pedro, a pregação dele se converteu mais de 3.000 pessoas, lá diz que eles perseveravam no ensino, né, nas doutrinas dos apóstolos, né, e no partilhar do pão. Né? Eles não pararam. Então não tem como parar. Então a igreja é extremamente necessária, porque é dentro da igreja que a gente recebe aqui o calor humano, o apoio. Juntos a gente busca a presença do Senhor, a gente glorifica, a gente exalta, a gente se enche espiritualmente. Então não adianta falar que não precisa de igreja, mas eu não vou para a igreja não, mas em casa eu estou lendo a Bíblia. Não adianta, porque não é suficiente. Você não vai ser igreja sozinho em casa, lendo a Bíblia, orando sozinho. Você não vai ser, não adianta falar que é igreja, porque muitos falam assim, mas Deus fala que eu sou o templo do Espírito Santo. Se eu sou o templo, então eu sou igreja, tal. Mas há uma confusão muito grande, né? Porque o Espírito Santo habita em nós, ele habita no cristão, né? Mas a igreja, dele ser igreja é muito diferente, porque a igreja ele é composta pelos membros. Amém? Até aí tudo bem, irmãos? Amém? E quando se compara com o funcionamento do corpo humano, tudo tem que estar interligado, tudo tem que estar ajustado. Lá em Efésios 4,16, está um pouquinho mais de Bíblia hoje, né? Efésios 4,16, eu vou ler para vocês, pode ser? Sim. Tá. Então, quando fala dessa interligação do corpo, dessa interatividade entre os membros, dessa interdependência, porque nenhum membro funciona de forma autônoma, nenhum membro funciona de forma independente e individual. Todos dependem de todos. Efésios 4,16 assim, ó, vou ler a partir do 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, quer dizer, o corpo tem que estar bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada de cada parte. Então, é segundo a operação de cada parte. Então, o corpo tem que estar todo ligado. E agora eu vou falar dos dons em particular, tá? Então, eu falei da relação de interdependência e vou falar dos dons em particular. Como eu disse, todos, não importa. A gente já estudou sobre a parábola dos talentos. Apenas se você teve um que recebeu um talento, mas aquele um talento ele não podia ter enterrado. Então todos nós temos talento que a gente não pode enterrar. A gente tem que aplicar no corpo de Cristo, a gente tem que aplicar na nossa congregação. Tá? Só que voltando, antes da gente aplicar os dons, em particular, porque uns receberam o dom de ensino, outro dom de exortar, de alegrar, o dom de servir, como os diáconos, dons ministerial, né, que são os diáconos, no caso o serviço, né? E tantos outros dons.
E nessa passagem aqui de Romanos 12, ele fala apenas de quatro dons. Eu vou só me ater nesses 4, são 4 ou 5 dons aqui, depois nós vamos discorrer, são acho que 4. Dentre muitos outros dons que os membros recebem, né, que os cristãos recebem. Só que antes, o que acontece? Por isso que eu falei que eu ia voltar lá em Romanos 12, 1, porque é uma condição, porque para a gente poder aplicar os dons que Deus deu para nós, não tem como você aplicar se a gente não se atentar no que Paulo diz a partir do versículo 12, 1, porque Romanos até o versículo 11, essa carta foi doutrinária, ele ensinou, explicou, aí foi falado de santificação, foi falado de como o pecado entrou no mundo, justificação, juízo, mas quando chegou no 12 começa a aplicação. Aí ele começa a aplicar toda aquela doutrina. Então, para que nós possamos também poder aplicar os nossos dons, conhecer os nossos dons em particular, ver a medida de cada dom, porque aqui fala que Deus deu a todos segundo a medida da fé. Então tem uma medida, mas a gente tem que conhecer para poder aplicar esse dom. Mas para isso, lá no início diz assim, Paulo dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que ele já começa? Depois de tudo que a gente aprendeu, depois de tudo que foi falado, a gente tem o quê? A gente tem que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Tá? Então, quer dizer, todo o nosso ser, como a gente às vezes canta, né? Eu consagro todo o nosso ser a ti. Então, todo o nosso ser, toda a nossa vida toda, todo o nosso corpo, né? Então não é só nossa vida espiritual, são nossas orações, né? É todo. Nós temos que entregar nosso corpo na totalidade a Cristo, como sacrifício vivo. Porque antes o sacrifício, óbvio, todo mundo sabe que o sacrifício era morto, então era oferecido uma vez, mas aquele sacrifício, ele era morto, ele não era reaproveitado. E nós, como sacrifício vivos, quando a gente se oferece a Deus, a gente tem que se oferecer o tempo todo, é para ser usado o tempo todo. É para ser usado, mas não em nosso favor. É para ser usado em favor do próximo. É isso que Deus quer. Mas Ele quer o sacrifício. Ele quer, olha, mas tudo bem. Eu quero vocês sacrifício vivo, mas tem as condições. Assim como um cordeiro, ele não podia ter mancha. Ele tinha que ser um cordeiro sem mancha. Ele tinha que ser aceitável, agradável aos olhos de Deus. Assim nós somos o sacrifício que Ele quer. Nós temos que ser agradável aos olhos dele. Então nós temos que ser um sacrifício vivo. Então ele não quer os nossos sacrifícios. Eu vou só orar, eu vou louvar. Não, ele quer você, nosso corpo. Ele quer nossa intelectualidade. Ele quer nossos dons. É isso que ele quer. Que nós nos apresentamos como sacrifício vivo em prol dos outros. Mas existe uma condição, esse sacrifício ele tem que ser, primeiro de tudo, tem que ser vivo. Então, nós somos sacrifício vivo. E entregue completamente. Então, não falar, não, eu vou dar só minha boca, vou dar só meu braço, só meus pés. Não, o sacrifício é inteiro, é total, é vivo. Então, o sacrifício é inteiro. Então, tudo de nós tem que ser ofertado para Deus. Na nossa totalidade, a gente tem que ser uma oferta completa para Deus. Mas essa oferta, ela tem que ser um sacrifício santo e agradável a Deus, assim como era o sacrifício quando oferecia os animais, ele tinha que ser agradável, ele não podia ter mancha, nada. Isso assim Deus requer da gente, nós temos que procurar andar em santidade, procurar buscar a santidade para que Deus se agrade conosco e aceite nós como sacrifício, tá? E aqui fala do culto racional, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a gente tem que agir com racionalidade, agir com a razão, né? E para isso também, para que a gente consiga chegar nesse ponto, Paulo continua. Mas como eu vou fazer? Como assim? Como eu posso ser esse sacrifício vivo, santo e agradável? Aqui ele responde.
que a gente tem que ter uma renovação na mente. Deve haver uma renovação na mente. Por quê? Porque nós como igreja, nós fomos tirados do mundo. Então a gente também não pode se conformar com o mundo. Uma vez que nós somos tirados do mundo, a gente não pode tomar a forma do mundo. E aqui diz, né, que a gente tem que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Então nosso entendimento tem que ser renovado, né? Tudo que norteia a nossa vida tem que estar pautada agora nas coisas de Deus. Tirar o mundo, a gente tem que não nos conformar, mas o mundo pratica isso, o mundo faz isso. Não, a palavra diz, não vos conformeis, não tomais a forma do mundo. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Que haja uma renovação na mente. Aí fala assim, poxa, mas eu tenho tanto tempo de igreja, caramba, eu estou vendo isso hoje, aqui na nossa congregação, eu tenho 1 ano, alguns têm 2, 3, mas tem gente que está 20, 30 anos na igreja, mas não teve a mente transformada ainda, não teve a mente renovada ainda, está agindo ainda como se tivesse entrado na igreja no primeiro dia. A gente leu isso aí em Hebreus 5:12, se eu não me engano. Acho que foi Hebreus 5:12. Vamos ver se foi Hebreus. Acho que foi Hebreus 5:12, que a gente viu uma exortação do escritor. É isso mesmo. Em Hebreus 5:12 tem uma exortação, porque diz assim, ó, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, isso que eu falei, tempo de igreja não quer dizer nada. Tempo de congregação não quer dizer nada. Porque aqui em Hebreus ele diz assim, o autor, que a gente não sabe se é Paulo, todo dia que é Paulo, mas a gente não tem certeza. Mas ele faz uma exortação bem séria aqui, né? Porque ele fala assim, ó, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, alimento. Olha como é grave. Então, quer dizer, houve uma renovação da mente aqui? Não. Por quê? Porque estão ainda estão necessitando ainda de ensinamentos rudimentares, são os primeiros ensinamentos. O ABC, né? O A, I, O, U ainda da palavra. Entendeu? E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente cresça na graça, no conhecimento, né? Que a gente esteja unido, buscando aprender um com o outro e não ficar parado, né? Mas a gente não consegue isso assim, sem uma atitude da nossa parte, sem a gente fazer algo. A gente não pode, vamos deixar, eu vou ficar aqui quietinho, o Espírito Santo vai trabalhar em mim, ele vai me transformar, ele vai renovar minha mente, ele vai me fazer de mim um novo homem. Mas se a gente não se dedicar à palavra, à oração, à meditação da palavra, a gente não vai conseguir ter essa mente renovada, essa mente transformada. Então, a importância da congregação, da gente vir receber a palavra, não ouvir a palavra, mas sim a gente receber a palavra, né, e a gente praticar aquilo que a gente recebe aqui na congregação, né? Aquilo que Deus sempre traz para nós, tá? Para que a nossa mente possa ser renovada. Se não for pela ação, é óbvio, é pela ação do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, mas a partir do momento que a gente faz uma busca também, a gente busca. Então muitas vezes a pessoa acaba ficando fraco, não tem forças para caminhar, não tem forças para congregar, não tem forças para se manter, sabe, ali na videira, né? Por quê? Porque não se alimenta. E a gente fala, Deus fala, ó, aquele que está tá arraigado nele, né, edificado em Jesus, se alimenta da seiva dele, né? E a seiva, ela leva o alimento para todo o corpo, né, para toda a planta. E Deus ele nos compara, ele fala que ele, né, ele é a videira, nós somos os ramos, tá? E os ramos aqui dão os frutos. Mas se a gente não tiver arraigado, se não tiver firme, se não tiver se alimentando da palavra, né, que é aqui a seiva, que é o próprio Jesus Cristo, que é a palavra, se a gente não se alimentar dele, a gente não vai evoluir.
a gente vai ficar parado, a gente vai ficar estagnado. E o cristão não pode ficar estagnado. Ele não pode, porque é uma caminhada, não pode ficar estagnado. O que acontece? Para no meio do caminho. Assim como o povo que foi tirado do Egito, foi chamado para fora do Egito, como nós que estamos aqui na igreja, que fomos também chamados para fora do mundo, se a gente ficar parado, se a gente não avançar, nós vamos ficar no meio do caminho. Nós vamos ficar no meio do caminho. Então a nossa busca tem que ser constante. A nossa perseverança tem que ir até o fim. Né? Então, essa é a importância de estarmos juntos. Amém, irmãos? Mas vai continuar, tá? Então, voltando aqui, falei do sacrifício vivo, santo e agradável. É uma necessidade. Falamos aqui, nós vimos aqui sobre a renovação da mente, tá? A renovação da mente, não se conformar com o mundo. E agora nós vamos para os dons, tá? Então, a partir do versículo 3, agora nós vamos tratar da aplicação dos dons no corpo de Cristo, tá? Da nossa unidade do corpo de Cristo. Então, no 3, eu vou ler de novo Romanos 12, 3, diz: porque pela graça me foi dada, digo, a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, cada um tem uma medida, então, há uma medida da fé. Então, cada um tem que saber essa medida, procurar conhecer essa medida, tá? Porque assim como um corpo, 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então, todos nós temos os dons, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, devemos viver em unidade no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ele é completo, ele é formado por todos nós, por todos os membros, tá? Então, aquele que recebeu o dom de ministrar, tá? Que ministrar é servir. Então, todos podem servir. De uma forma ou outra, o ministrar está ligado, significa servir, né? Por exemplo, os diáconos, eles servem na igreja. Um pastor, ele tem que ter esse dom de ministrar, de servir, como o diácono tem, porque é bíblico também. Porque tanto o diácono como os pastores, basicamente, eles têm os mesmos requisitos para o ofício, né? Então, ensinar, de alguma forma, nós vamos ter, nós somos criados para ensinar. Então, é um dom essencial o ensino. A gente tem visto a irmã tem ensinado, trazendo uma nova língua para as pessoas. Nós mesmo, como pais, nós ensinamos os nossos filhos, é um dom que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Os cristãos, os mais experientes, tá? Os mais velhos, eles têm que ensinar, eles podem ensinar ou devem ensinar os mais jovens, tá? E os pastores, eles são, óbvio, eles são os nossos instrutores primários. Toda a instrução primeiro vem dos nossos pastores, né? Que tem esse dom do ensino. Então, o nosso primeiro ensinamento vem dos nossos pastores, porque eles são os instrutores primários, aqueles que têm a incumbência de trazer para nós ali o ensino, traz para nós ali o aprendizado da palavra, tá? Então, todos os cristãos podem ensinar em algum nível. Então, não tem como. A Cida, todos nós aqui, cada um, em algum nível a gente tem que ensinar, tem o dom para ensinar. E o dom de motivar, de exortar. Então,
esse dom é importante também, porque a gente vê muitas vezes as pessoas estão desanimadas, estão sem força para caminhar, e a gente deve usar esse dom para exortar, para chamar atenção, para poder colocar essa pessoa, ajudar a trilhar o caminho dela também, entendeu? Então a gente deve usar esse dom também, que esse dom de motivar e encorajar é semelhante à ação do Espírito Santo, que ele nos motiva. Olha um dom, esse dom é tremendo, o dom de exortar, de motivar, porque é um dom semelhante ao dom do Espírito Santo, que ele nos motiva, ele nos encoraja, tá? É um dom muito importante, tá? E o dom de governar, que é um dom de visão, um dom de direção, que está ligado também, porque uma congregação, ela não pode, ela simplesmente ficar assim, sem uma administração. Tem que ter um dom de governo, tem que ter uma visão de direção, um norte. Porque imagina, se a gente não tem um pastor que nos dá uma direção, um governo aqui, tem que ter esse governo. Então tem que ter o dom também de governar. Porque imagina se a gente tem um pastor que não está nem aí com nada, sabe? Faz o que vocês quiserem, a igreja é nossa, faz... Não, tem regras, tem os passos a seguir para que a gente possa oferecer para Deus um culto racional. Senão a gente não vai conseguir. Se você não tiver alguém que dê a direção, né, que governe ali, a gente não vai conseguir oferecer esse culto racional a Deus, né? E o dom de exercitar a misericórdia é algo que isso todo mundo pode, é um dom que todos têm. Então, de uma forma ou outra, dá para exercitar, que é o dom do quê? Da gente socorrer o necessitado, ajudar os enfermos, né? Os pobres, tá? Prestar assistência aos mais carentes, prestar socorro quando o irmão precisa de uma ajuda, tal. E tudo isso, mais importante de tudo, é exercitar com alegria, porque fala, exercita a misericórdia, mas exercita com alegria, tá? Exercitar com alegria. Então, irmãos, que cada um aqui, tá? Tenha em mente a importância que cada um tem no reino, a importância que cada um tem no corpo de Cristo, né? Que cada um examine, fala, pô, e o meu dom? Examina, todos têm. Ele vai fazer alguma coisa diferente para que aquilo chame a atenção, né? Que aquilo é um dom, que a pessoa vai receber aquilo que você nem sabe, você não percebeu, mas porque ele não é para você, ele é para o próximo. O Espírito Santo vai fazer com que o próximo sinta que exalou, que saiu de você um dom, que você, sem querer, sem saber, você expressou um dom, né? E é isso aí, irmão, o que eu tinha para hoje, eu não vou além disso, porque além do que eu passar, eu tenho mais coisas que eu escrevi aqui, mas não é para dar sequência, mas a mensagem que eu queria, né, trazer nessa manhã, que eu queria não, né, que o Espírito Santo trouxe para nós, como igreja nesta manhã, foi essa, a nossa necessidade de estarmos unidos, da nossa unidade. Temos tal em unidade, tá bom? E que a gente exerça os nossos dons. E que a gente não, você não, se colocar para baixo, não se depreciar, porque fala, pô, eu sou tão pequeno. Sabe que Deus, se a gente for pegar na palavra de Deus lá, basicamente, ele sempre usou os pequenos. Né? Se a gente vai lá para Gideão, né? Gideão, ele venceu com 300 homens, ele era pequeno, ele falou, mas eu sou pequeno, eu sou tão pequeno, eu sou, próprio Davi, o pai dele fala, tem um menor lá, não tem mais nenhum, olhou todos os filhos, né? Aí falou assim, passou os bonitão, fortão, tudo, não é esse, mas não tem mais nenhum filho. Tem o menor lá que está apacentando lá as ovelhas, é o menor. E foi o menor que ele foi atrás, entendeu? Então não se sinta pequeno, não se sinta. Você nem imagina o dom que você tem. Não se sinta, não se exclua, não, sabe? Porque todos temos dom, então não se sinta que é pequeno, porque é isso que Deus gosta. Deus fala que Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes.
Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então vamos fazer parte dessas coisas loucas. Né? Vamos fazer parte dessas coisas pequenas. Fala, Senhor, eu sou tão pequeno, Senhor. Eu sou tão pequeno. Mas eu sei que o Senhor pode me usar de uma grandeza tão grande. E Ele pode, porque Ele pode todas as coisas. E Ele quer usar. Ele não só pode, como Ele tem poder para isso, como Ele quer fazer isso. Deixa ser usado, irmãos. Deixa Deus usar cada um. Não retenha o teu dom, não. Tá? Seja, eu não falo só aqui na igreja, não. Eu falo fora da igreja, onde você for. No mercado, um gesto seu de educação, sabe? Sei lá, uma palavra, alguma coisa você vai levar de positivo para alguém e isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Tá? Então não se sinta pequeno, não. Não se sinta, não. Sinta-se, né? Porque assim, para Deus não tem pequeno nem grande. Ele coloca todos a mesma estatura. Né? Que ele fala, né, que o menor no reino de Deus é o maior. Ele fala que João Batista foi o maior, né? Foi nascido de mulher. Ele foi o maior homem que já existiu. Mas no reino de Deus, ele é o menor, né? Assim, eu digo assim, se você procurar levar uma vida santa, tal, ali todo mundo é igual. Então não tem maior, não tem menor. Entendeu? Então, vamos procurar cada dia mais crescer na graça do conhecimento, perseverar em oração, buscar ler a palavra, se alimentar, se fortalecer em Jesus, se fortalecer, buscar, porque a gente sabe que a vida está difícil, né? O mundo está aí querendo, sabe, dominar. E a gente, né, como servos do Senhor, como cristãos, a gente tem que fazer a diferença, né? Porque o cristão é para isso, a igreja é para isso. Uma das funções da igreja, falo igreja, comunidade, igual comunidade onde se reúne, comunidade de Cristo, ela tem esse papel de acompanhar, porque a salvação é individual. A gente fala, poxa, a salvação é individual, mas a santificação, né, a gente consegue de uma forma coletiva, né? A santificação, a gente consegue juntos, tá? Buscar a santificação, que sozinho é um pouco mais difícil, mas assim, congregados é muito mais fácil. É igual uma churrasqueira lá, faz um churrasco lá, põe um carvão só para fazer o churrasco lá. Acende um carvão só e tenta fazer a churrasqueira, o churrasco. Você vai ficar a vida inteira lá, você não vai comer essa carne, porque ele vai apagar, ele não vai dar fogo. Entendeu? Tira um carvão, aí depois que tudo pegou fogo, tira um carvãozinho, põe ele do lado lá. Esse carvão vai apagar. Ele precisa estar junto. Esse carvão, para ele poder, para ele ter efeito no propósito que ele tem que estar junto com aqueles demais carvões. Se tirar ele do ladinho lá, daqui a pouco ele vai apagar. Então muitas vezes o cristão está assim, está meio apagadinho, está assim, porque ele se afastou da comunidade, se afastou da congregação, se afastou da comunhão com os irmãos, está meio apagado. Mas ainda existe uma chaminha ali, um fogo. Então se a gente abanar, se a gente assoprar e trazer para dentro da congregação, trazer para junto da comunidade de Cristo, esse fogo vai incendiar de novo. Então, a pessoa às vezes está fria, estou me sentindo fria, estou me sentindo desanimada, tal, mas é porque está fora da congregação. Amém, irmãos? Amém. Então vamos levar essa palavra como princípio nas nossas vidas, né? Todo dia vamos lembrar, eu tenho o meu papel no corpo de Cristo. Eu não funciono sozinho. Eu dependo do meu irmão depende de mim e todos dependem de todos. Tá? Então ninguém é independente no corpo de Cristo. Ninguém é individual, tá? E ninguém funciona por si só. Assim como o nosso corpo humano, voltando a falar, um órgão precisa do outro, o corpo de Cristo, um membro precisa do outro. Amém, irmãos? Fiquem com essa palavra, que Deus abençoe cada um de nós e que a gente procure cada dia mais aí e crescer na graça do conhecimento. Só queria deixar um testemunho, a Cida não sabe, mas eu vou... É rapidinho, viu?
É lá do serviço. É só um testemunho rapidinho. Você vê como Deus, quando você tem um desejo no teu coração que vai ao encontro da vontade de Deus, porque a palavra de Deus, né, o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração, porque muitas vezes a gente ora e a gente esquece de pedir determinadas coisas. A gente ora por todos, a gente ora pela família, a gente ora pela Ucrânia, pela Rússia, ora por todos, mas às vezes a gente acaba esquecendo de orar por nós. A gente esquece às vezes da gente, mas o Espírito Santo, o que ele faz? Ele sonda o nosso coração, conhece as nossas vontades. Se a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus, porque ele leva para Deus, né, porque ele em gemidos inexprimíveis lá, ele consegue ali saber aquilo que a gente necessita, e aí ele já sabe, está de acordo com a vontade de Deus, leva para Deus, e às vezes você fala, poxa vida, não aconteceu um negócio comigo e tal, e eu não tinha nem orado, só pensei nisso, tudo tal, e aconteceu, porque o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração, e ele leva. Então muitas vezes a gente esquece, então por isso que a gente não deve deixar de orar, sempre, ora sempre. Então, mas sempre, tudo que vai acontecer se estiver de acordo com a vontade de Deus. E falando do testemunho, rapidinho, há uns 5 anos atrás, mais ou menos 4, 5 anos, porque quem trabalha em empresa sabe que tem lá a Cipatma, que é Semana Internacional de Acidentes de Trabalho e tal, é a Cipatma, né? É uma semana com palestras, é uma semana que tem gincanas. Há uns 5 anos atrás, então sempre eles convidam alguém para falar alguma coisa, vem alguém para, você sabe fazer unha? Vem aqui fazer a unha do pessoal, sabe, não sei o quê. E há uns 5 anos atrás, eu tinha um versículo no meu coração que fala em segurança, e eu sempre lembro de Deuteronômio 22:8, né, que diz, né, quando edificar uma casa nova, está falando lá para eles, há 3.500 anos atrás, né, falando para o povo que ele já tinha separado, né, antes de alcançar a terra prometida. Aí ele falou, olha, quando edificares uma casa nova, coloca sobre o terraço, sobre o eirado, um parapeito, né, para que se alguém cair dali, porque do contrário, se alguém cair dali, você não seja culpado pelo sangue do inocente. E o que é? Deus ensina aí a questão da segurança. Então, ele deu só um exemplo, assim como Deus fala, tudo que você fizer, até no comer e no beber, que seja tudo para a minha glória. Então ele fala uma coisa que todo mundo faz, comer e beber, todo mundo come. Então ele fala uma coisa que, então tudo os demais que seja para a minha glória. Se o comer e beber é para a minha glória que todo mundo faz, então tudo que você fizer é para a minha glória. Assim, dessa questão do cuidado com a vida. Então ele já tinha ali uma visão, né, de futuro, que o pessoal ia fazer aquelas construções, eles iam dar em cima dos telhados e tal, e ele falou, mas coloca ali uma proteção, faça uma proteção, que se alguém cair do telhado, você não seja culpado pelo sangue do inocente. Isso a gente aplica na nossa casa, na nossa vida diária, tudo que a gente fazer, por exemplo, uma tela de proteção que você não põe, isso serve para tudo, tudo aquilo que você vê que vai levar perigo para alguém, que é iminente, que vai acontecer um acidente, então, se baseando nesse versículo, eu levo ele como princípio. E assim já sabe, o chão de casa estava escorregando pra caramba lá, parecia, quando molhava, parecia que a gente estava patinando no gelo, né, mano? A sogra escorregava, ela escorregava, mas ninguém caía, Deus segurou todo mundo. Mas eu não posso até quando falar, Senhor, abençoa para que ninguém caia nesse quintal. E eu sabendo que aquilo era um risco iminente, de qualquer hora cair a Cida, cair eu, cair minha sogra, ou qualquer outro que na minha casa desconhece, a gente sabe. Então quando chuvisca, chove, a gente vai andando bem devagarinho, com medo, né, segurando as paredes e tudo tal, para não cair. Mas um desavisado não vai fazer isso, ele vai simplesmente correr e vai cair. Mas eu, com base nesse princípio, eu ainda falo assim, eu tenho que fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Eu fui, comprei um líquido antiderrapante, passei no piso, que é bem liso mesmo, agora a Cidinha quando vai andar, até segura o pé dela. Não, agora segura o pé dela. Mas há uma atitude que eu tomei com base num princípio bíblico. O apartamento que a gente tinha que pôr tela. Ela falou, ó,
já vi criança subindo ali, tá, ó, perigoso alguém cair. O que eu fiz? Tá, sem dinheiro mesmo, mas eu falei pro cara, ó, tem tela, tal, né, amor? Foi lá, instalou tela, mas com base nesse princípio. E onde eu quero chegar? Eu tinha isso 5 anos atrás de falar isso aí lá nessa... Eu falei, eu não sei como vai ser, mas eu queria falar desse versículo bíblico, eu queria falar lá em alguma palestra, lá eu queria falar pro pessoal. Aí isso foi uns 5 anos atrás. Essa semana, começou a semana a Cipátima, né? Aí um gerente lá, que é o responsável, me chamou e falou assim, Paulo, você não quer fazer abertura de uma das palestras? Você não quer fazer abertura? Aí eu falei, eu faço sim, faço abertura sim. E a abertura que eu ia fazer é justamente no dia da palestra de qualidade de vida, né? A qualidade de vida. E aí falei, poxa vida, é a oportunidade agora de poder falar. E era só para fazer abertura de tipo uns 3 minutinhos mais ou menos, só falar, oi pessoal, bom dia e tal. Aí eu tenho a gravação, foi 11 minutos. Mas aí, tá certo. Mas aí eu aproveitei, falei de Deus, falei. Isso que eu tinha no meu coração de falar 5 anos atrás, veio a oportunidade agora, mas Deus só me fez lembrar. Lembra que você queria? É a oportunidade. Foi, aí eu peguei, falei pro pessoal, falei, ó, pessoal, tem um princípio bíblico. Eu falei assim, independente da fé que cada um aqui professa, eu creio na Bíblia. Eu creio no Deus, tá? Que nos deixou essa palavra. Então, eu sigo ela como princípio na minha vida. E eu queria que vocês também seguissem como princípio. Que Deus, ele se preocupa com a gente, inclusive com a nossa segurança. Como a gente estava numa semana de segurança, eu falei, então antes do homem, antes dos legisladores falarem que você tem que fazer isso para a segurança, Deus já falou, cuidado com a segurança, né? Então isso que eu queria deixar para os irmãos, algo que coloquei no meu coração 5 anos atrás, era da vontade de Deus, é da vontade de Deus, no momento certo, com as pessoas certas, foi falado. E pessoas depois vieram falar comigo, falaram, olha, nossa, isso aí eu vou levar para a minha vida toda, isso aí tal, vieram me agradecer, deram os parabéns, tudo. Falei, graças a Deus, porque foi Deus que permitiu, né? Então, irmão, esse é o testemunho que eu queria dar para vocês. Então, vocês têm um desejo no coração, que se tiver de acordo com a vontade de Deus, esse desejo vai ser realizado. Amém? Vamos esperar nele. Amém?